Quantos estão com expectativas para aquilo que Deus pode falar ao seu coração nessa tarde, amém? Quantos creem que Deus tem algo preparado para você nessa tarde? Amém ou não amém? Quantos creem que existem respostas da parte de Deus que podem ser liberadas ao seu coração nesse momento? Amém ou não amém? Preste atenção. Quantos aqui já tiveram um sonho de ir para a Disney? Ou melhor, quantos têm um sonho de ir para a Disney? Quantos já viram um parque da Universal que tem lá as montanhas russas? Você já viu isso? Quantos têm um sonho de ir para um parque desses em algum momento da sua vida? Sabe, você nunca se perguntou por que pessoas do mundo inteiro, independente da faixa etária de idade, querem ir para a Disney? Sendo que lá é um parque para crianças. A linguagem basicamente ali é para as crianças. A linguagem visual é para as crianças. Agora, por que marmanjo quer ir para a Disney? Porque, Jonas, pessoas pagam ingresso, que não é tão barato, para ir passar medo na montanha-russa, na Universal. Você nunca parou para pensar? Porque querem uma experiência. Querem ter uma experiência. Estar lá é diferente de você só ver foto. Estar lá é diferente de simplesmente você escutar o que alguém que já foi passou. Quantos aqui querem ir para os Estados Unidos? Uma experiência gera valor. Repete comigo, uma experiência gera valor. Uma experiência muda tudo, igreja. Uma experiência muda. Veja, Atos capítulo 9. A Bíblia fala que Saulo estava indo para Damasco. E no versículo 1, não precisa abrir, eu vou falar. A Bíblia diz, deixa claro, que ele estava preparado para perseguir os cristãos. Saulo era o maior perseguidor da igreja naquele momento. E a Bíblia faz questão de mencionar no início do capítulo que ele estava preparado para perseguir a igreja. A Bíblia deixa claro que ele estava saindo de casa rumo a Damasco. Mais do que isso, chega a dizer que ele pede algumas cartas que poderiam dar validade, caso ele encontrasse algum cristão na rua, algum cristão na estrada, para que ele então prendesse esse cristão. Então Saulo sai de casa, rumo a Damasco, rumo a uma missão. O que ele não sabia é que no meio do caminho, ele teria algo que mudaria a vida dele. Ele está indo rumo a Damasco, quando de repente ele tem uma experiência. Repete comigo, uma experiência. Jesus aparece para ele. A Bíblia fala que ali teve uma grande luz, um fenômeno que os olhos, que aquelas pessoas que estavam com Saulo conseguiam identificar que alguma coisa estava acontecendo. A comitiva está indo. De repente ele para. De repente todo mundo parou. Os homens que estavam com ele percebem que tem uma luz, um clarão naquele ambiente, mas não conseguiam ver Jesus. Agora, diferente daqueles homens, Saulo está vendo um homem. Um homem que diz para ele o seguinte: ei Saulo, por que você me persegue? Por que você está me perseguindo? Então, ele questiona, mas quem é o Senhor? Eu sou Jesus. A Bíblia faz questão de deixar claro que daqueles homens todos que estavam ali, o único que viu Jesus foi Saulo. Sabe por quê? Porque uma experiência com Deus é algo único para você. Uma experiência com Deus, Ele revela de uma maneira única ao seu coração. Mas pastor, eu tenho um amigo que é um homem de Deus. Pois é, mas esse Deus quer se revelar ao seu coração. Mas pastor, os meus pais a vida inteira oraram por mim. Pois é, mas você tem um Deus que quer revelar-se ao seu coração de uma maneira personificada. Mas pastor, eu já escutei tantas histórias acerca de Deus. Pois é, é chegado o tempo de você não escutar mais histórias, mas construir as suas com Ele. Uma experiência muda tudo. Uma experiência fez o mesmo homem que saiu de casa com no seu coração um anseio por perseguir cristãos.
no verso 20, a Bíblia dizer, do capítulo 9, verso 20, que Saulo havia se juntado aos discípulos de Jesus e nas sinagogas pregava o Evangelho. Uma experiência, meu irmão e minha irmã, pode mudar a sua vida. Uma experiência faz você valorizar aquilo que você precisa de fato valorizar nos seus dias. Uma experiência faz você recalcular as rotas. Uma experiência faz você não esquecer. Possivelmente assim como eu, você tenha um álbum de fotografia na sua casa. Amém ou não amém? Quem tem um álbum de fotografia? Você está ficando velho, hein? Brincadeira à parte. Ou então você tem uma galeria de fotos no seu celular. Quantos aqui tem? Vou dar uma, né André? É uma galeria de fotos. Por que você tira foto? Para recordar, para registrar. Na minha casa, eu tenho uma coleção de xícaras. E cada xícara que está ali, ela tem um critério para estar naquele lugar. Não é tão somente eu achar bonita a xícara. Ela precisa estar atrelada a uma situação. Toda cidade que eu visito pela primeira vez, eu compro uma xícara. Toda imersão que nós fazemos tem uma xícara diferente. Quantos aqui já foram no imersão? Eu tenho todas as xícaras de imersão. Eu tenho xícara com a capa do meu livro. Tenho xícara com o emblema da comunidade Não Pare. Eu tenho várias xícaras ali. Quando eu olho para as xícaras, eu me lembro de como que ela chegou até ali. Porque ali é uma forma de eu me recordar a experiência que eu tive. Alguns tiram fotos, gravam vídeos, tem alguns objetos. Eu fui viajar, não, eu ganhei isso aqui, o meu pai que me deu, isso aqui é minha avó que me deu, isso aqui é alguém que me deu. E eu me lembro da minha infância quando eu olho para isso. Amém ou não amém, igreja? Porque uma experiência marca, uma experiência ela entra para a sua história. Uma experiência ela é um divisor de águas. Você começa o dia de uma forma, mas quando você tem uma experiência que marca o seu dia, esse dia entra para a sua história. Em Atos no capítulo 2, os discípulos estavam todos reunidos, assim como nós estamos aqui hoje. Os discípulos que eram homens normais, repete comigo, homens normais. Galeria, repete comigo, homens normais. Eram pessoas normais. Pessoas que andavam com o próprio Jesus, mas que mesmo assim, por estar, mesmo estando com Jesus o tempo todo, tinha altos e baixos na sua fé. Tinha altos e baixos através das suas condutas. Tanto é que Jesus por várias vezes olha para eles e fala assim: gente, vocês têm que ter fé. Gente, vocês têm que ter atitude que valida a fé de vocês. Que tipo? Veja que os discípulos estão todos reunidos. Jesus havia sido crucificado. Quando de repente a Bíblia fala que como fogo, amém ou não amém? Como fogo desce. E eles são cheios do Espírito Santo. Começam então a falar em variedades de línguas. Eu quero fazer uma observação aqui. Tem 2 ou 3 pessoas conectadas comigo nesse momento, amém? Deus, quando Ele cria o ser humano lá em Gênesis, Ele criou o boneco do ser humano, o esqueleto, o corpo humano. E o ser humano estava ali sendo um corpo, tão somente. Quando de repente a Bíblia fala que Deus sopra na narina do homem o quê? Fôlego de vida. A partir daquele momento, não é mais um corpo, é um ser humano vivo. Você sabe da história. Um belo dia eu estava na casa do pastor Gustavo. Ele foi fazer um churrasco para nós. E ele colocou ali álcool, juntou todo o carvão. E ele falou assim: ó, gente, prepare-se porque vai dar um barulhinho aqui. Não foi só um barulhinho, ele quase derrubou o prédio. Essa hora é a hora que você dá um cutucão no seu esposo e fala assim: você também faz isso.
Aí você fala, porque a maionese demora. Mas, gente, eu falando com o meu amigo Gustavo, eu falei assim, rapaz, você quase derrubou todo mundo aqui. Quando de repente aquilo que havia quase sido um instrumento de fatalidade para todo mundo que estava no ambiente, começou a perder intensidade. O fogo começou a se apagar. Ele foi lá correndo, pegou um secador de cabelo. Pegou o secador de cabelo, colocou na tomada, tacou o secador de cabelo dentro da churrasqueira. Eu falei, esse cara é maluco? Ele vai assoprar um negócio que precisa pegar fogo. Só que aí eu me lembrei das aulas que eu tinha na escola, que o oxigênio em contato com o fogo não apaga o fogo, mas provoca uma explosão. Aqueles homens estão todos reunidos, cheios do fôlego de vida. O Espírito Santo ainda não habitava neles. Deus ainda não habitava neles. Eles conheciam a Deus simplesmente de ver e de ouvir falar. Eles viam Jesus e escutavam acerca de um Deus Pai através da conduta de Jesus. É assim como você, assim como eu, que fomos criados pedindo para o vovô e para a vovó, o que é aquele homem de olhos azuis e cabelos compridos nesse quadro, vovó? É Jesus, meu filho. Fomos criados em uma cultura onde entendemos quem é Jesus, amém? Agora, uma coisa é você saber, outra coisa é você ter uma experiência. Porque a Bíblia fala então que o Espírito Santo desce sobre a vida daqueles homens. Eles são empoderados pelo Espírito Santo. E o Evangelho chegou até mim e até você, porque homens entenderam que o Espírito Santo causa atitude, o Espírito Santo causa decisão, o Espírito Santo causa ousadia, o Espírito Santo causa uma transformação, metanoia. O Espírito Santo não é qualquer um, o Espírito Santo é Deus revelado no nosso coração. Uma experiência muda tudo. Uma experiência com Deus faz você parar de crer simplesmente num Deus que está nos quadros que nós crescemos vendo, ou então em histórias que nós gastamos todos os dias um tempo lendo, mas entendendo que nós precisamos das histórias, precisamos dos exemplos, mas para construir aquilo que Ele tem entregue nas nossas mãos. Tem pessoas à sua volta esperando o seu posicionamento. Tem pessoas à sua volta esperando a sua resposta. Tem pessoas à sua volta esperando a sua atitude. Mas eu quero declarar que você entrou por aquela porta de uma forma e vai sair de outra forma. Você sai empoderado por um Deus que não está pregado no madeiro, por um Deus que não está dentro de quatro paredes como essa, mas está dentro de você.